Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com o estudo do calor e das suas consequências. Já falamos aí sobre termometria, falamos sobre dilatação e o nosso próximo tópico é a calorimetria, que, como o próprio nome diz, é o estudo das trocas de calor. Vamos nessa? Não foi acidente a gente ter que presenciar essa cena. Ora, para você poder tomar o seu chimarrão, você vai querer uma garrafa com água quente. Você vai querer um recipiente, botar água lá. E, consequentemente, você vai ter que pegar a água, às vezes na temperatura ambiente, fornecer calor para essa água para poder esquentar. Existe uma temperatura ideal, que é um pouco abaixo da temperatura de fervura da água. Né? Aqui em Brasília, a água ferve abaixo de 100 graus, porque nós estamos a cerca de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então aqui ela ferve um pouco abaixo de 100 graus. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se a água chegar a ferver, significa que ela passou de 90 graus, está numa temperatura muito alta. E aí você não desfruta das propriedades, né, do seu chimarrão. Ou se você for fazer um café também, ou outros tipos de chá, o processo, né, de extração aí feito da água em contato aí com essas ervas secas acaba ficando prejudicado. Então, conhecer a variação de temperatura é uma coisa muito importante e é isso que vai motivar aí o raciocínio que a gente vai construir na aula de hoje. Deixa eu sair daqui para a gente poder dizer como é que as coisas vão funcionar. Imagina que você tem um recipiente. Esse recipiente está cheio de água. Água no estado líquido, beleza? Imagina que essa água está no estado líquido, numa temperatura aí, digamos, de 25 graus Celsius. Então vamos colocar aqui que eu tenho 1 litro, ou seja, 1.000 gramas de água numa temperatura inicial de 25 graus Celsius, por exemplo. Suponha que eu quero pegar essa água e que eu quero aquecê-la até uma temperatura final. Aí pode botar uma temperatura bem mais quente aí, ó, temperatura de 75 graus Celsius. Ou seja, eu quero trazer para a água uma variação de temperatura de 75 menos 25, que resulta em 50 graus Celsius. Beleza? Então suponha que eu desejo fazer essa elevação de temperatura. Eu tenho uma certa massa de água e eu quero saber quanto calor, quanta energia vai ser necessário. Esse calor vai ser representado pela letra Q. Você vai ver os emocionados aí falando que Q é de quantidade. Né? Não é de quantidade não, velho. Q é de calor. Se usa a letra Q para representar calor. E ponto final. Beleza? Se você quiser chamar de quantidade de calor, você pode chamar o que você quiser. Mas eu acho uma justificativa muito ruim, porque afinal de contas, qualquer outra coisa no mundo poderia ser medida em termos de quantidade. Quantidade de calor, quantidade de metros, quantidade de segundos, quantidade de litros, quantidade de qualquer coisa. Né? E todo o resto do mundo que é representado por um número poderia ser representado pela letra Q e nós sabemos que não é. Beleza? Então a letra Q maiúsculo representa calor. Lá na terceira série, você vai ver no estudo de carga elétrica que a carga elétrica é representada pela letra Q minúscula. E os emocionados também vão querer dizer que Q lá na matéria de eletricidade representa quantidade de carga elétrica, que é uma mentira deslavada, porque não existe relação alguma entre a letra Q e a palavra quantidade nesse contexto. Dito isso, a ideia é a seguinte: o calor trocado, que eu vou chamar de Q, você vai me ver usando esse termo aqui, ó, calor trocado. O calor trocado entre dois objetos, ele é proporcional à massa e é proporcional à variação de temperatura. Existe uma constante de proporcionalidade. Essa constante é chamada de calor específico. Beleza? Você vai ver também os livros trazerem a massa
e o calor específico juntos, como uma grande grandeza única, gostou o nome, grande grandeza? Como uma grandeza única chamada capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é, deixa eu sair daqui, a capacidade térmica é a característica de um objeto em relação ao tanto de calor que é necessário para provocar nesse objeto uma certa variação de temperatura. Né? Vamos supor o seguinte, acho que eu quero aparecer aqui do lado, hein? Vamos supor o seguinte, ó, imagina que você tem aí, você precisa de 200 calorias, espera aí que o slide me traiu aqui, você precisa, vamos supor, de 200 calorias para provocar a variação de temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, o calor de 200 calorias te provoca um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, quando esse calor está entrando, e a redução de 1 grau Celsius quando este calor está saindo. Se você pegar o mesmo objeto e colocar 400 calorias nele, você vai ter um aumento de temperatura dobrado, 2 graus Celsius, porque você está botando o dobro do calor. Se você botar 100 calorias, esse objeto vai ter um aumento de temperatura de 0,5 grau Celsius. Ou seja, existe de fato uma relação de proporcionalidade e a capacidade térmica te dá esse número. A unidade de capacidade térmica vai ser calorias por grau Celsius. Por que calorias por grau Celsius? Porque o que a capacidade térmica significa é exatamente isso. Quantas calorias eu preciso para variar a temperatura em uma certa quantidade de graus Celsius? Quantas calorias eu preciso para ganhar esse tanto de graus Celsius? É isso. Toda vez que o calor entra, a temperatura aumenta, o calor sai, a temperatura diminui. Beleza? E essa aqui é chamada equação geral da calorimetria. Vamos fazer a continha que eu propus aqui, já no início? Ora, calor trocado pela água é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, o calor trocado por 1000 gramas de água, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, para pegar a temperatura de 75 a partir dos 25, né? A gente vai ter que a quantidade de calor trocado vai ser 1000 vezes 50, também conhecido como 50.000 calorias. Ou seja, 50.000 calorias é a quantidade de energia necessária para você pegar a água e elevar em 50 graus Celsius. Beleza? Agora vamos fazer a seguinte consideração. Imagina aí que você comprou aí uma água gelada. Aí você vai lá e comprou uma água gelada e você bebeu a água gelada. Bebeu a água gelada, tá lá, tomou a água gelada. Pegou o seu copinho de água gelada, tomou sua água gelada. Pronto. Não gosto de ficar falando esses negócios não, mas daqui umas horinhas, essa água vai sair, né? E ela não vai sair gelada. Só dela entrar no seu estômago e passar um tempinho lá, daqui a pouco ela já não está mais gelada. Essa água vai estar na temperatura do seu corpo. Então, imagina que você tem, calor trocado é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, imagina aí um copo d'água. Copo d'água tem quantos ml aí? Uns 200 ml? Um copinho d'água, não precisa ser muito grande não. Então, 200 ml de água. 200 ml de água é uma massa de 200 gramas de água. Vamos supor que você tenha água aí numa temperatura inicial de 6 graus Celsius, geladinha, e ela vai ser aquecida até a temperatura do seu corpo, que se você não estiver com febre, vai ser de 36 graus Celsius. De 36 graus Celsius. Ou seja, estou falando de uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Olha que beleza. Então,
Calor trocado é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Calor trocado vai ser a massa do objeto, no caso, uma porção de água. O calor específico é 1. Variação de temperatura deu 30. 3 vezes 2 diz que dá 6. 6.000 calorias. Olha aí que beleza. 6.000 calorias. Você está pensando mesmo que eu estou pensando? Aí tu tomou água. A água estava gelada. Então, seu organismo gastou calorias para essa água deixar de ser água gelada. Porque ninguém vai fazer xixi gelado. Então, eu tenho certeza que essa água vai se aquecer. E o seu organismo está gastando 6.000 calorias. Você pode até pensar assim, pô, então legal, um jeito interessante de emagrecer é tomando água gelada. Pode funcionar, né? Você vai lá, você vai olhando lá no... Você fala, não, pô, bom, um copo d'água gelada. Pô, é maneiro, porque se você olhar lá o lanche, a promoção do McDonald's, lá 4.000 calorias. Uma água gelada te dá 6.000, tá bom. Onde é que tá o furo? Cara, é esse o furo. Aquela caloria lá, né, do lanche, vou botar aqui, ó, lanche. Vou botar um lanche aí até modesto, 3.000 calorias. Essa caloria que normalmente vem com C maiúsculo, que é o mesmo que 3.000 quilocalorias, que seria 3 milhões de calorias. Então, parceiro, para tu conseguir, cara, tu vai ter que tomar aí uns 500 litros de água gelada para tu dar conta, né, de rebater isso aqui, cara. E aí provavelmente você morre de hipotermia antes, beleza? Dito isso, vamos resolver um problema numérico. Esse problema é um problema real que eu enfrentava uns anos atrás quando eu precisava esquentar água no serviço. Por quê? Porque eu chegava para o serviço e tinha que gastar um certo tempo para esquentar a água. Né? E às vezes a chaleira estava ocupada, que o pessoal estava fazendo café, o pessoal que acabou de chegar para o serviço, né? Chega um pouco antes de fazer o serviço, né? E aí fica lá enrolando até dar o horário de começar a trabalhar de verdade. Né? Então, eu precisava esquentar e às vezes tinha que deixar lá a água lá, né, na chaleira. E era uma chaleira bem lerdinha, cara. Demorava às vezes 5, 10 minutos, demorava. Uma chaleira fraquinha que tinha, mas era o que dava. E aí, na hora que eu botava a água para esquentar, às vezes você sai de perto, você vai fazer outra coisa. Né? Então, era muito comum eu botar a água lá e ela esquentar. Né? Às vezes passada a temperatura. Então eu tinha que ter um controle para saber exatamente quanto tempo ou quanto calor, quantos watts, sei lá, quanta energia era necessário para a água chegar na temperatura ideal. Né? Então eu imaginei um problema muito parecido com aquele que a gente resolveu como exemplo ali, ó, né? Que a gente falou que eu pego aí uma massa de 1.000 gramas de água, né, e vou pegar na temperatura ambiente 25 e esquentar até a temperatura do chimarrão, que é 75 graus Celsius. Então, um aumento de temperatura de 50. Né? Então, a gente viu aqui, fez as contas, descobriu que com 50.000 calorias dava tudo certo. Né? O problema é que às vezes a água fervia. E quando a água ferve é um problema para a gente. Primeiro, porque durante o processo de fervura, a temperatura não vai passar da temperatura de ebulição da água. Aqui vamos, por simplicidade, dizer que essa temperatura é de 100 graus Celsius. Né? E se você olhar a sequência, né, de temperaturas que você tem, né, a água estava aqui a 25 graus. Então vamos botar aqui a temperatura em graus Celsius. Aqui é o tempo passando. Aí ele esquenta, 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 esquenta. Chega uma hora que a água chega na temperatura de 100 graus Celsius e aí, depois de um tempo, ela começa a virar vapor. E vapor não me interessa, né? Não me interessa. Então, o meu desenho ficou meio porquinho. Eu vou fazer uma linha horizontal aqui só para o desenho ficar melhor, né? E relaxa que eu tenho um plano.
Pronto aí. Continua ruim, mas é isso. Então aqui a gente tem água no estado líquido, aqui a gente tem a mistura de líquido mais vapor e aqui você teria somente vapor. Esse pedaço aqui, ó, a água está recebendo calor e não está sofrendo variação de temperatura. Então eu não posso dizer que nesse caso o calor trocado é a capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura. Isso não funciona aqui. Porque enquanto a água está ali borbulhando, eu estou fornecendo calor para ela e a temperatura está mudando zero, está mudando nada. A gente diz que essa é uma situação de calor latente, enquanto a situação anterior é de calor sensível. Porque ali eu consigo falar que o calor trocado é proporcional à variação de temperatura. Aqui não. Aqui o calor trocado é proporcional à massa. E a constante que a gente usa é chamada calor latente de mudança de fase. Se você tiver a água esquentando, calor latente de vaporização. Se tiver a água condensando, calor latente de condensação. Se você tiver o gelo derretendo, calor latente de fusão. Se você tiver ele congelando, a água congelando, calor latente de solidificação. São constantes que a gente tem aí que são experimentais. E por que isso tem a ver com o nosso problema? Que eu queria ir lá no freezer do serviço, pegar umas pedrinhas de gelo e tacar na minha garrafa térmica, que a água foi até 100 graus Celsius, acabou fervendo sem querer. Eu queria botar umas pedrinhas de gelo para que a água voltasse a ficar na temperatura aí de 75 graus Celsius. Né? Então, eu posso fazer isso. No momento em que eu pego essa pedrinha de gelo, vamos supor que ela está lá na temperatura de menos 20 graus Celsius, esse gelo ele está na temperatura de menos 20, ele esquenta, 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 aqui ó, calor sensível com calor sensível do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Como é que eu sei disso? Me contaram, não precisa saber de cor. Durante um tempo aí o gelo vai estar derretendo e o calor trocado vai depender do calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Aí ó, a água vai esquentar, né? Porque o gelo derretido também é chamado de água. É o mesmo nome, né? Porque é a mesma coisa, a mesma substância. Então esse gelo derretido vai esquentar com calor sensível, agora que ele é água, né? 1 caloria por grama grau Celsius, até ele chegar na temperatura de 75 graus, que é a temperatura que eu quero consumir o chimarrão. Entendeu o que eu quero fazer? Então eu vou pegar umas pedrinhas de gelo, quantas? Você vai me dizer, que a gente vai calcular juntos no próximo slide. E eu quero saber quantas pedrinhas de gelo eu preciso colocar na água que ferveu para que ela fique na temperatura de 75 graus Celsius. Beleza? Vamos formalizar isso? Então vamos nessa. Eu tenho aqui então a água, eu tenho 1 litro de água. 1 litro de água nós já combinamos, né? 1000 gramas de água. Então eu tenho aqui um recipiente com uma massa de 1000 gramas de água. 1000 gramas de água. O calor específico da água é 1, né, calorias por grama grau Celsius. O que eu quero fazer com essa água é o seguinte: essa água acidentalmente ficou na temperatura de 100 graus Celsius. Eu quero que ela vá para a temperatura final de 75 graus Celsius, ou seja, eu quero uma variação de temperatura que é igual à temperatura final menos a inicial, que vai ser 75 menos 100. Eu quero uma variação de temperatura de menos 25 graus Celsius, ou seja, eu quero redução de temperatura. Beleza? Para isso eu vou pegar N pedrinhas de gelo. Quantas? Não sei, cara. N pedrinhas de gelo
Cada pedrinha de gelo vai ter aí 25 gramas. Ou seja, a massa total de gelo vai ser o número de pedrinhas, que é o que eu quero descobrir, vezes a massa do gelo, né? N vezes aí 25. Então, se eu descobrir a massa de gelo envolvida, meu problema está resolvido. O que eu tenho que fazer com esse gelo? Fazer 3 coisas. Esse gelo vai estar, ou seja, essa massa de m gramas, né? Vai ser colocada numa temperatura inicial de menos 20 graus Celsius, vai até uma temperatura final de 0 graus Celsius, que é uma variação de temperatura igual à temperatura final menos inicial, que corresponde a 0 menos menos 20, que corresponde à variação de temperatura positiva de 20 graus Celsius. Tu pode estar achando que isso aqui é frescura, mas você precisa acertar os sinais, senão as coisas não vão funcionar, beleza? Muita cautela com os sinais. Vou sair daqui para ficar com a tela livre. Então, isso aqui é a primeira parte do meu problema, em que eu vou pegar o gelo, que tem calor específico aí 0,5 calorias por grau Celsius, que me contaram, e vou provocar nele uma variação de temperatura positiva de 20 graus Celsius. Isso aqui vai ser a quantidade de calor da primeira parte do processo, que eu vou chamar de Q1. Depois, esse gelo vai derreter. Ou seja, a massa de gelo, que é igual a M, com calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama, vai precisar derreter. E isso vai acontecer gerando aí, né, consumindo, na verdade, porque esse gelo está esquentando, né? Ele vai consumir uma quantidade de calor dada pela fórmula do calor latente. Depois, a gente vai pegar esse gelo derretido, também conhecido como água, e falar que essa mesma massa vai ter uma temperatura inicial igual a 0 graus Celsius e vai ter que parar na temperatura final de 75 graus Celsius. Ou seja, eu tenho a água resfriando de 100 até 75 e eu tenho o gelo esquentando desde menos 20 até 75 graus Celsius. Lembrando que o calor específico do gelo derretido é o da água, porque gelo derretido é água. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Calcular essas quantidades de calor e compará-las com o calor que eu tinha antes. Botei um igual ali, não precisa desse igual não. Com essa quantidade de calor que eu tinha aqui antes. Beleza? Vamos ver isso? Primeira parte do problema. Eu vou pegar o calor trocado para a água resfriar. Então, calor sensível, porque tem variação de temperatura, MC vezes delta θ. O calor trocado pela água que está recebendo gelo é a massa da água, que é 1000. Calor específico, que é 1. Variação de temperatura, nós já vimos que vale menos 25 graus Celsius. Ou seja, o calor trocado é de menos 25.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calorias que precisa sair da água. Ela vai sair da água e, portanto, vai entrar no gelo, para poder esquentar o gelo. Como é que a gente vê o gelo? Primeira parte, calor Q1 é a quantidade de calor para fazer o gelo chegar a 0 graus até ele começar a derreter. Então, calor Q1 é calor sensível, MC delta θ. A massa de gelo é meu sonho, vou chamar de emissão, o calor específico 0,5 e a variação de temperatura do gelo é para ele ir de menos 20 até 0, então variação positiva de 20 graus Celsius. Ou seja, o calor Q1 ele é positivo, eu vou botar o sinal de mais aqui. Ele é M vezes 10, beleza? M vezes 10. Eu não vou escrever 10M não, senão ainda vai ter gente viajando achando que o calor é 10 metros. Esquece que eu falei. Próxima parte. Vou colocar aqui ó, o calor latente trocado pelo gelo. O gelo
na segunda parte do processo, depois que ele chegou a 0 graus, ele vai ter que derreter. E para isso ele consome energia. A energia consumida é o calor latente vezes a massa. O calor latente do gelo, isso foi fornecido no problema, eu consulto em tabelas, é 80, e a massa de gelo é o que eu quero saber. Então, o calor trocado, chamado de calor Q2, vai ser M vezes 80. Mais uma vez, é um número positivo, beleza? Não vou escrever 80M para ninguém chamar de 80 metros. Aí, por fim, a terceira parte vai ser esse gelo derretido que vai trocar calor com o que sobrou ali, né, formando uma quantidade de calor Q3, que também é calor sensível, MC delta θ, que também vai provocar aí o aquecimento do gelo. Então, o gelo derretido chamado de água vai ser a massa, que é meu sonho, calor específico virou 1, e a variação de temperatura, ora, se ele vai de 0 até 75, a variação de temperatura é positiva, mais 75 graus Celsius. Beleza? Então, a quantidade de calor Q3 vai ser M vezes 75. Pronto. Dito isso, o que a gente vai ter que fazer agora? Ora, eu vou ter que pegar todos esses calores e fazer o balanço energético deles. Como assim? Ora, com certeza, o calor que saiu da água, somado com o calor que entrou no gelo na primeira parte, mais o calor que entrou no gelo da segunda parte, mais o calor que entrou no gelo na terceira parte, com certeza essa soma vai ter que dar 0. Então, por quê? Porque todo o calor que saiu da água entrou no gelo. Botando esses números, menos 25.000, somado com Q1, que é M vezes 10, somado com Q2, que é M vezes 80, somado com Q3, que é M vezes 75, isso aqui tem que dar 0. Vamos fazer a soma 80 mais 75 mais 10, que resulta em 165 vezes M. Então, M vezes 165, passo 25.000 para o lado de lá, mais 25.000. Isso me dá uma massa total de gelo igual a 25.000 dividido por 165. 25.000 dividido por 165 dá aproximadamente 150 gramas. Ou seja, se eu coloco 150 gramas de gelo lá naquela minha água que ferveu, depois que o gelo derreteu, ou seja, depois que tudo entrou em equilíbrio térmico, eu tenho a água a 75 graus Celsius, que eu julgo ser uma boa temperatura para poder fazer o meu chimarrão. Beleza? A gente tinha dito aí que cada pedrinha de gelo tinha 25 gramas. Então, isso significa que em torno de 6 pedrinhas de gelo serão suficientes. 6 pedrinhas vão ser suficientes para você poder fazer essa adaptação na temperatura. Beleza? Por incrível que pareça, esse exemplo aí, ele foi meio despretensioso, né? Desde o começo eu coloquei ele como um exemplo, né? Para contar para vocês uma história, mas aqui tem basicamente tudo que pode aparecer num problema típico de calorimetria, né? Então pode acontecer de você querer saber a temperatura final, de equilíbrio, pode acontecer de você querer saber a massa, pode acontecer de você querer saber o calor específico. E em todos esses casos, o procedimento é o mesmo. Você vai ver, essa troca de calor, ela é calor sensível ou calor latente? Se tiver variação de temperatura, naquela fase do problema você usa fórmula de calor sensível, Q igual a MC delta θ. Beleza? Eu estou num processo de mudança de fase, mudança de estado físico, Q igual a ml. E aí você monta todas as fases. Você viu aqui que um simples gelo derretendo dentro de uma garrafa d'água precisou de 4 etapas. Então aqui, diferentemente lá dos problemas de dilatação, que você ia ter uns númerosão ruim, umas potências de 10, meio enjoada, aqui não. Aqui a dificuldade vai ser de organização.
organizar as etapas. Você viu aqui, ó, gastei um tempão aqui, ó, imaginando o que acontece com a água, com o gelo. Fizemos aqui até um gráfico, ó, a água vai esquentando, o gelo, a água esfriando. Aí a gente foi botando as coisas aqui para poder ver o que estava acontecendo no problema. Então, a complexidade desse problema aqui não está no númerozinho, não. Né? Que o númerozinho normalmente é bem tranquilo. Você percebeu também que eu escrevi as fórmulas várias vezes. Escreva várias vezes. Você percebeu também, ó, que eu escrevi bem claro qual era a temperatura inicial, qual era a final, qual é o delta-teta. Escreva final, inicial e o delta-teta, mesmo que seja literal, mesmo que seja uma letra, não tenha nenhum número. Organize os seus dados com muita cautela, porque nos problemas de calorimetria, o que pode te enrolar é a organização do problema. Os números normalmente são fáceis e a interpretação do problema também não é muito difícil. Então, o seu grande problema aqui vai ser organizar os números para você conseguir botar nas fórmulas. E é comum que você use a mesma fórmula 1, 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo problema, dependendo da quantidade de coisas que você tem aí. Né? Então você tem água fria e água morna, mistura as duas com a temperatura final. Problema como esse. Né? Cada porção de cada substância você vai aplicar a fórmula uma vez. Beleza? Dito isso, agradeço de novo a atenção de todos. Sucesso, valeu e até mais.